A história que estou prestes a contar é talvez a coisa mais estranha e perturbadora que já me aconteceu, e agora, com alguns anos para refletir sobre isso, entendo quão estranha ela realmente é. Isso aconteceu há cerca de 10 anos, mais ou menos. Minha esposa e eu adoramos fazer trilhas, e ainda adoramos até hoje. Especificamente, adoramos fazer trilhas durante o outono. Vivemos na costa leste-norte dos Estados Unidos e a maneira como as folhas mudam durante a mudança de clima é realmente notável, sem mencionar que o outono não é tão quente, tornando as caminhadas muito mais suportáveis. Passamos os primeiros fins de semana da estação de outono explorando algumas trilhas locais. Conforme outubro se aproximava, começamos a nos aventurar mais longe de casa e a fazer trilhas mais intensas, do tipo que levam um dia inteiro para completar. Em uma tarde de outubro específica, decidimos fazer uma trilha sem marcação. Ambos éramos experientes em caminhadas e não planejávamos ficar pernoitando ou algo assim. Minha esposa, especialmente, era muito boa em navegar pela floresta e em ser cautelosa com a direção e o caminho que seguia. Por isso, sair da trilha e seguir um caminho não marcado não era tão preocupante para nós. Por volta do meio-dia, decidimos fazer uma pausa em uma clareira agradável. Era difícil acreditar que as pessoas não exploravam esta parte da floresta. Era quase como se este pequeno pedaço da floresta fosse feito para os caminhantes descansarem. Era um pequeno espaço circular na floresta com 2 tocos de árvores. Sentamos em cada toco e comemos uma barra de proteína. Decidimos fazer uma pausa de 15 minutos antes de voltar para a floresta. Antes de retornar para a floresta, ouvimos um barulho vindo logo além das árvores. Nós dois paramos e ouvimos o ruído de folhas se mexendo. Nesta floresta específica, havia muitos animais que poderiam nos causar sérios danos se não fôssemos cuidadosos. Quanto mais ouvíamos o barulho, mais incertos estávamos sobre que animal poderia ser. Claramente era algo fazendo aquele barulho e não apenas o vento. Eu disse que deveríamos apenas ficar parados por um tempo até o barulho parar, mas minha esposa queria investigar o que estava além da vegetação densa. Não posso culpá-la, eu também estava curioso. Só não queria correr o risco de ser atacado por um urso ou algo assim. Prosseguimos com cautela, tentando ser o mais silenciosos possível, e mesmo escrevendo isso agora, ainda não consigo acreditar no que vimos. Agora, andando de forma bastante errática, parecia ser uma jovem mulher, uma mulher muito bonita, devo acrescentar, provavelmente em seus primeiros 20 e poucos anos. Ela tinha cabelos loiros e olhos azuis, pelo que pude ver, e estava usando um lindo vestido branco que ia até os joelhos. A parte mais estranha era que ela parecia estar descalça. Seus pés estavam sujos e a sujeira parecia se espalhar por suas pernas e panturrilhas. Agora, tenho certeza de que você está se perguntando por que não fomos ajudar a mulher que claramente estava perdida ou em perigo. Bem, para responder à sua pergunta, meio que tentamos, pelo menos. Não queríamos nos aproximar dela porque ela estava agindo de forma muito errática, com todos os movimentos das mãos para todos os lados e o corpo se movendo da esquerda para a direita. Ela murmurava e falava sozinha, mas não conseguíamos entender exatamente o que ela estava dizendo. Eram mais grunhidos misturados com risadas ocasionais. Então, em vez de nos aproximarmos desta mulher claramente doente, chamamos por ela. No início, ela não reagiu. Ela apenas pulava pela floresta de maneira errática, quase como um sapo, sabe? E então gritamos novamente, muito mais alto desta vez. Ela deve ter nos ouvido, porque agora parou no lugar. Ela não se moveu, apenas ficou parada. Não havia mais murmúrios e nem mais movimentos. Minha esposa deu um passo à frente e perguntou se a mulher estava bem e se precisava de ajuda. Em vez de responder, a mulher virou as costas e rosnou para minha esposa. E não estou brincando, esta mulher simplesmente rosnou como um gato e então virou e correu para a floresta na direção oposta a que estávamos. Basicamente, fiquei parado, mas minha esposa seguiu por um tempo.
Ela gritou para mim que não poderíamos deixar essa pobre garota sozinha na floresta. Poucos minutos depois da perseguição, minha esposa desistiu. Não porque não quisesse continuar, mas porque a mulher era tão rápida que conseguiu fugir dela, mesmo descalça. Fiquei na área onde encontramos a mulher e minha esposa correu de volta ao ponto de partida de nossa caminhada. Ela ligou para o guarda florestal e informou o que aconteceu. Levou o guarda florestal até o local onde eu estava esperando, caso a mulher não voltasse. O guarda nos deu uma bronca por fazermos trilhas em áreas onde não deveríamos, mas onde estávamos tecnicamente não era ilegal, então não tivemos nenhum problema real. Minha esposa ficou chateada porque o guarda florestal não parecia se importar com a mulher que vimos. Ambos tivemos a impressão de que o guarda do parque pensou que estávamos inventando alguma história elaborada. Eles começaram a procurar a mulher eventualmente, mas depois de alguns dias, nunca encontraram ninguém. Disseram que nem encontraram evidências de que a pessoa estivera lá. Até verificaram nossa descrição da mulher com as mulheres que haviam desaparecido recentemente, mas nossa mulher misteriosa não parecia coincidir com nenhuma daquelas pobres garotas. Nunca recebemos respostas sobre esse estranho acontecimento na floresta. Minha esposa até voltou a essas florestas várias vezes e tentou procurar por algum sinal da mulher, mas nunca obteve respostas. Tiramos algum conforto do fato de que nenhuma mulher com aquela descrição foi relatada como desaparecida ou, pior, encontrada morta. E eu não sei o que vimos naquele dia. Não faço ideia de onde aquela mulher veio ou para onde foi. Tudo o que sei com certeza é que ela claramente não estava no estado mental correto e era muito, muito rápida. Duas coisas que mais amo no mundo são meu cachorro e fazer trilhas. Eu faço trilhas o ano todo, na maioria das vezes. Cada estação traz um aspecto diferente da natureza que eu amo. Meu momento favorito para fazer trilhas é agora, durante setembro e outubro. Está fresco, mas não frio, a paisagem é linda e ainda não está morta. E a melhor parte é que ninguém está por perto nessa época do ano. Moro numa área turística durante o verão, mas quando o dia do trabalho passa, parece que alguém fecha a porta da cidade, e eu amo isso. Trabalho no computador à noite, então tento sair com meu cachorro todos os dias. Moro nesta cidade há 17 anos e fiz trilhas em todos os caminhos públicos e até em alguns não permitidos. Mas na semana passada, algo totalmente inesperado aconteceu. Era um dia normal, levei o cachorro para fora por volta das 10 horas e comecei a trilha na floresta atrás da minha casa, uma área em grande parte florestada cercada por um grande riacho. Na verdade, não sei se é uma propriedade privada ou pública, mas todos nós que moramos perto do riacho frequentamos essa floresta, e ninguém nunca disse nada. Quando estávamos caminhando perto da água, meu cachorro começou a rosnar e ficar agitado. Essa atitude não é normal para ela. Tentei acalmá-la, mas ela continuava rosnando e choramingando. Enquanto tentava acalmá-la, um homem passou correndo por nós, atravessou o riacho e parou do outro lado. Fiquei congelado por um segundo, chocado. Me assustou muito. Não era como se o riacho fosse só uma poça, a água estava fluindo rapidamente e esse cara simplesmente pulou e correu por ela. Não sabia se ele me viu, então tentei me esconder atrás de algumas moitas com meu cachorro. Ela estava rosnando, mas baixo o suficiente para que ninguém do outro lado do riacho pudesse ouvi-la. Olhei através das moitas e o homem ainda estava lá do outro lado, mas estava claramente olhando diretamente para mim. Não tinha certeza se ele estava olhando para mim ou apenas na minha direção até que ele decidiu falar. Foi como um pesadelo se tornando realidade. Com uma voz baixa, ele disse: "Eu vejo você." Ignorei-o a princípio, mas ele disse novamente, e continuou repetindo: "Eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você." Para deixar claro, eu estava paralisado de medo. Continuei tentando olhar pelas moitas, era claramente um homem de meia idade, não muito alto, talvez uns 1,60, um pouco barrigudo, mas não gordo.
E então, num piscar de olhos, ele começou a correr na minha direção. Ele atravessou o riacho, fazendo respingos por toda parte, e meu pobre cachorro estava enlouquecido nesse ponto. Meu instinto de luta entrou em ação e decidi me levantar e me impor. Quando ele estava a centímetros de mim, ergui o peito e ele simplesmente parou. Quero dizer, parou completamente. Ele estava tão perto que eu poderia tê-lo abraçado se quisesse, e ele sorria tanto. Nunca esquecerei aqueles dentes amarelos nojentos. Antes que eu pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, ele se aproximou um pouco mais de mim e gritou o mais alto que pôde, não apenas um grito, mas um grito de gelar o sangue. Depois do grito, ele começou a rir e então correu de volta através do riacho e basicamente ficou parado lá novamente, rindo. A recepção é ruim na floresta, mas felizmente eu tinha serviço suficiente para ligar para o xerife, que é um bom amigo meu. Decidi ficar perto do homem até a chegada do xerife. Não sabia se esse homem era perigoso e não queria que ele ficasse solto na floresta atrás da minha casa. O xerife chegou vários minutos depois, e felizmente, eu não estava tão longe da trilha quanto pensei. Ele veio com outros 2 policiais e se aproximaram lentamente do homem. Não estavam sendo agressivos e só tentavam conversar com ele, mas ele deve ter se sentido ameaçado porque, assim como avançou abruptamente para cima de mim, na verdade atacou o xerife, o que fez com que os outros 2 policiais o imobilizassem. Ele continuou gritando por sei lá quanto tempo, desde o momento em que o algemaram até o momento em que o colocaram no carro. Foi realmente triste, honestamente. O homem não tinha identificação e a única coisa que encontraram com ele foi uma faca, uma daquelas de conjunto de cozinha ou algo assim. Ele não sabia o próprio nome nem de onde era, nada disso. Talvez estivesse escondendo, não sei ao certo. Não sei exatamente o que aconteceu com o homem, mas acho que chamaram o Estado e ele foi transferido para uma instituição que poderia ajudá-lo de verdade. E como isso aconteceu muito recentemente, não tenho novas informações. Se eu descobrir algo, vou escrever uma atualização sobre o homem, quem era e de onde veio. Esta é uma cidade pequena e todos conhecem todo mundo, então, de onde esse cara veio, ele era claramente um forasteiro. Ainda não se sabe se ele estava sob efeito de algo, mas mesmo se estivesse, não sei se o xerife compartilharia essa informação comigo. Enfim, o que vocês acham? Acham que era apenas um mendigo que vagava pela floresta naquele dia e que eu acabei encontrando por acaso? Ou algo mais estranho? Estou apenas feliz por ter pego isso quando peguei e não no meio da noite. E, mais importante que tudo, estou feliz que meu cachorro tenha saído completamente ileso. Essa é uma história realmente interessante e um pouco perturbadora que aconteceu com meus amigos e comigo há alguns anos. Todos nós vivemos em Nevada, mas todo outono voamos para Nova York para fazer trilhas, especificamente na área das montanhas de Adirondack. Se nenhum de vocês já viu outono em Nova York, vale muito a pena. As paisagens são lindas, de tirar o fôlego, realmente é a palavra que me vem à mente. Eu sei que muitas pessoas onde vivemos pensam na cidade de Nova York toda vez que dizemos que vamos para lá, e elas não percebem que o estado é bastante grande e a maior parte é montanhas e florestas. Faça um favor a si mesmo e confira, especialmente se você é fã da natureza e do ar livre. As Adirondacks são imperdíveis. Meu amigo Luiz sempre planeja as caminhadas para nós a cada ano. Ele é um daqueles tipos estranhos de pessoas que poderiam viver da terra, ficar perdidos nos elementos e sobreviver relativamente facilmente. Nós confiamos no Luiz, ele é seguro, é minucioso e até agora não nos colocou em perigo, e fazemos essas caminhadas e acampamentos há mais de uma década. E este ano não foi diferente. Chegamos à nossa cabana e passamos a primeira noite revisando o mapa e a trilha que o Luiz havia planejado. Parecia uma viagem direta. Às vezes, o Luiz gosta de nos desafiar de verdade, mas este ano ele queria aproveitar as vistas e não se preocupar com a dificuldade do terreno.
Começamos cedo na manhã seguinte e estávamos navegando pelas matas e tirando fotos de todos os lugares incríveis. Durante nossa caminhada, o Luiz nos levou um pouco para fora do percurso porque disse que podia ver algo à frente que parecia meio estranho. Vi filmes de terror o suficiente para saber que quando alguém diz algo assim, geralmente não é bom. A poucos metros do percurso, tropeçamos em uma estrutura muito antiga. Ficou claro imediatamente que era algum tipo de igreja antiga. Posso dizer com confiança porque o prédio tinha um grande campanário e uma cruz em cima dele, e se você me perguntar, isso é uma pista clara de uma igreja. E mesmo estando cercados por paisagens bonitas, isso de alguma forma foi a coisa mais incrível que já vi. Estávamos no meio das matas e não nas áreas onde as pessoas costumam fazer trilhas. O fato de um prédio assim estar no meio das matas e na condição em que estava, era verdadeiramente surpreendente. Depois de tirar várias fotos, entramos na igreja e reafirmo que essa foi a coisa mais legal que já vi com meus próprios olhos. Era como entrar em uma máquina do tempo. Dentro da igreja havia várias fileiras de bancos de madeira que levavam a um pequeno altar de madeira no fundo da igreja. Lembro-me de ver uma cruz de madeira gigante e havia velas por toda parte. Obviamente, as velas estavam queimadas até o fim e havia cera por toda parte no assoalho de madeira da igreja. No chão, entre um dos bancos, estava uma Bíblia antiga, tão antiga que mal dava para ler o que estava escrito, e até hoje tenho essa Bíblia na minha estante porque era um ótimo assunto de conversa que, obviamente, levava a história. Ficamos ao lado da igreja por um tempo, apenas absorvendo o assombro da situação. Conversamos sobre possíveis conclusões sobre quem usava a igreja, mas todas as respostas que encontramos ainda não faziam sentido, principalmente porque não havia mais nada perto da igreja, pelo menos nada que pudéssemos encontrar. Nenhum outro prédio ou mesmo vestígios de construções. E enquanto estávamos lá, o Luiz notou algo estranho. Atrás do altar, havia algumas tábuas que pareciam um pouco diferentes das outras em que estávamos pisando. O Luiz moveu o altar de madeira para revelar duas dobradiças e nossa descoberta incrível estava prestes a ficar ainda mais legal. Não só encontramos uma igreja no meio do nada, mas agora encontramos uma porta estranha no chão daquela igreja. Apontamos nossas lanternas para dentro do buraco, mas parecia apenas um buraco escuro e empoeirado na terra. Conseguíamos ver o chão sujo e eu arriscaria dizer que estava a uns 2,5 metros abaixo. Deitei de bruços e praticamente me pendurei no buraco. Não estava certo, mas achei que conseguia ver pinturas ou algo assim na parede. Sem dar chance aos meus amigos de decidir, simplesmente pulei para dentro e ao mesmo tempo disse a eles que queria dar uma olhada. E que visão para se contemplar! Quando estava lá embaixo, havia realmente pinturas em todas as paredes. Pareciam paredes de pedra, mas não sou especialista. As pinturas não eram nada de notável que eu pudesse dizer, símbolos de coisas estranhas que não consigo realmente descrever. Nada realmente ofensivo, e não parecia nenhum tipo de idioma que eu reconhecesse, o que não significa muito. Tenho certeza de que era simbologia religiosa, mas não sou religioso, então não faço ideia. Enquanto eu estava hipnotizado pelos símbolos estranhos, meus olhos foram direcionados para o fundo do quarto quadrado escuro. Havia um pequeno buraco coberto na parede, era um buraco intencionalmente fechado com tábuas de madeira e pregos. Estava gritando para os meus amigos o que eu estava vendo enquanto me movia, e disse a eles que ia quebrar as tábuas e ver o que havia ali. Consegui ouvir o Luiz gritando lá em cima, mas simplesmente o ignorei. Arranquei as tábuas e apontei minha lanterna para o buraco. Estava escuro como minha lanterna podia ver. A parte mais estranha era o calor vindo do buraco. Era calor legítimo saindo dali. Era um pouco apertado demais para eu entrar, então, infelizmente, nunca consegui ver mais adiante. Nossas lanternas eram potentes também, e o fato de ser apenas escuridão contínua é o que realmente me surpreendeu. Quando meus amigos me puxaram de volta, cada um deles teve sua vez para inspecionar o buraco na parede,
e nos sentimos como exploradores. Esta foi a primeira vez, em todos os anos em que fizemos caminhadas, que senti emoções assim. Eventualmente, decidimos terminar nossa caminhada e, quando voltamos à cabana, o Luiz informou alguns guardas florestais ou algo assim sobre a igreja e o que encontramos. Os guardas disseram que saímos muito do percurso, embora o Luiz tenha discordado deles. O guarda disse ao Luiz que o buraco supostamente levava a uma mina desmoronada de muito tempo atrás. Ele disse que o buraco na parede eventualmente ficava mais estreito se você rastejasse por ele e se tornava muito perigoso, e provavelmente foi por isso que foi bloqueado. Tentamos pesquisar mais sobre a área, encontramos algumas informações, mas nada que nos desse respostas diretas. Havia minas na área, então faz sentido. De qualquer forma, isso foi uma das coisas mais legais que já vi, e quanto mais pensávamos nisso, mais inquietante a história se tornava. E se houvesse pessoas lá embaixo quando desmoronou? Por que a igreja tinha um caminho para as minas, afinal? Havia tantas perguntas. Mas o que você acha? Você realmente acha que era algum tipo de entrada para uma mina ou algo completamente diferente? Quase um ano depois de escrever isso, tive uma das experiências mais terríveis e traumáticas de toda a minha vida. Por favor, tenha paciência enquanto tento contar essa história da melhor maneira possível. Infelizmente, não sou o melhor escritor. Acho que esta pode ser a primeira vez que escrevo algo desde o ensino médio. Meu melhor amigo e eu decidimos fazer uma trilha. O clima não estava ideal, estava chovendo e frio, mas pessoalmente, eu adoro a chuva misturada com as belas árvores de outono, então, estava dentro. Além disso, era uma tarde de terça-feira. Pensamos que todo mundo estaria trabalhando. Encontramos uma trilha que nos interessou e dirigimos por cerca de 40 minutos. Quando chegamos, ficamos instantaneamente animados. Não havia nenhum carro estacionado lá e sabíamos que seria tranquilo por causa do tempo e do dia da semana, mas não esperávamos que estivesse tão vazio. A ideia de ter toda a área florestal só para nós foi incrível e estávamos empolgados. Alguns minutos após começarmos a caminhada, um amigo notou algo estranho. Eu não notei nada, mas ele estava olhando entre as árvores como se tivesse visto uma pessoa ou algo assim. Perguntei o que era e ele apontou, mais ou menos, a uns 6 metros de distância, e disse, ali, me disse aquilo não parece uma pessoa, é como um rosto nos encarando. Após alguns segundos, vi do que ele estava falando. Era estranho e parecia mesmo uma pessoa. Continuamos na trilha porque, o que quer que fosse aquele rosto estranho que vimos, não estava se movendo. Disse a ele que provavelmente era algum tipo de ilusão de ótica, sabe como a natureza é estranha às vezes. Conforme nos aproximávamos do rosto, ficou claro que era uma máscara pregada na árvore. E não estava diretamente no caminho, se você não tivesse notado quando ele viu, nunca teria percebido. Estava perfeitamente integrada à árvore e estava cercada por galhos e algumas folhas remanescentes na árvore. Fomos até lá e a examinamos, apenas porque era tão estranho. Era uma dessas máscaras baratas de plástico que você pode comprar em qualquer lugar. Tiramos uma foto porque era legal. Então, meu amigo decidiu tirar a máscara. Eu disse para ele não fazer isso, apenas por precaução, talvez fosse de algum evento de Halloween que o parque estava fazendo ou algo do tipo, mas ele não se importou. Ele atirou mesmo assim e, dentro da máscara, encontramos um bilhete. Decidimos ler. Dizia, número 1, vá atrás desta árvore e continue caminhando até encontrar o número 2. Isso realmente me convenceu de que isso deveria ser algum evento do parque, mas meu amigo não achava isso, e ele tinha um bom ponto. A árvore já estava fora do caminho e eles não iriam querer que as crianças se afastassem ainda mais. Sugeri sair e continuar a caminhada porque estava começando a chover muito forte, mas meu amigo queria ver se havia algo no local que a máscara descrevia. Sem me ouvir,
Ele seguiu as instruções e continuou caminhando atrás da árvore. Não era perto, mas eventualmente encontramos algo, talvez uns 15 ou 18 metros dentro de uma área florestal densa. Encontramos outra máscara, desta vez praticamente na terra. Ele levantou a máscara e, certamente, havia outro bilhete estranho e muito vago. Para economizar tempo, vou te contar que esse padrão continuou por mais 3 pistas, totalizando 5 máscaras. Quando chegamos à última máscara, tudo o que dizia era "até logo". Isso nos arrepiou, mas então simplesmente rimos da situação. Na época, pensei que era por causa da situação estranha, mas eu tinha certeza de que conseguia ouvir ruídos ecoando ao nosso redor. Pensei que eu estava apenas sendo paranoico, então ignorei e continuei a caminhada com meu amigo. Algumas horas depois, chegamos de volta ao carro e ficamos surpresos ao ver outro carro no estacionamento, estacionado bem ao lado do meu, muito perto, eu diria. Quase um ano depois de escrever isso, tive uma das experiências mais terríveis e traumáticas de toda a minha vida. Eu geralmente sempre vou odiar fazer trilhas e estar na natureza. Nunca fui muito fã da natureza e sou snob, e não tenho medo de admitir. Odeio estar muito quente e detesto estar muito frio. Meus amigos literalmente me chamam de cachinhos dourados porque dizem que tudo precisa estar perfeito, ou eu vou fazer um escândalo, e eles estão certos. Mas fazer trilhas é o pior, e acredite em mim quando digo que tenho meus motivos. Anos atrás, namorei um cara, o nome dele era Brad, e eu amava o cara. Ele era o tipo que adora atividades ao ar livre, e foi preciso muito, mas me abri para esse tipo de coisa para poder fazer mais coisas com ele. Odeio admitir isso, mas acabei começando a gostar de algumas trilhas leves. O tipo de trilhas que os verdadeiros trilheiros provavelmente ririam. Esses tipos de trilhas eram perfeitos para mim. Algumas horas ao ar livre, nada muito intenso, e depois eu podia voltar para casa e dormir na minha cama. Cerca de um ano depois do início do nosso relacionamento, Brad me implorou para fazer uma trilha com ele no dia do aniversário dele. Concordo porque, como eu disse, estava começando a me acostumar com essa coisa toda de estar ao ar livre. Eu estava um pouco nervosa porque o aniversário dele era no final de outubro, e correríamos o risco de estar bem frio, o que eu não curtia. Mas ele me assegurou que a trilha era fácil e não estaria tão frio. Só que ele estava errado. Chegou o aniversário dele, e estava terrível lá fora. A neblina estava tão densa que mal dava para enxergar na frente do rosto. Era uma mistura de neve úmida e chuva, e eu estava miserável. Começamos a trilha mesmo assim, porque eu estava tentando ser uma boa namorada, sabe? E percebi um pouco tarde demais, durante a trilha, que aquilo não era uma trilha fácil. Brad estava tentando me levar a um novo limite, e eu fiquei bem brava. Estávamos caminhando por um caminho estreito, e meu pé ficou preso em algo e eu caí. Não foi só uma queda, foi um tropeço feio até o fundo de um penhasco bem íngreme. Era como uma bola de boliche rolando, e doeu terrivelmente. Minha perna estava definitivamente quebrada, e naquele momento eu estava em pânico, porque não sabia o que fazer. Consegui ouvir Brad gritando lá de cima, mas não pude responder imediatamente. Finalmente, gritei para ele e expliquei o que aconteceu. Lembro-me de estar feliz por estar viva, e ele me disse para ficar parada e que ia buscar ajuda, como se eu pudesse ter ido a algum lugar de qualquer jeito. A dor era horrível, e parecia estar piorando. Não muito depois que ele saiu, percebi que estávamos bem no meio da trilha, então ia demorar um tempo para ele voltar, encontrar sinal de celular para pedir ajuda e depois a ajuda chegar até mim. Comecei a chorar, porque tudo parecia tão impossível. No momento em que caí, só consegui me arrastar até uma árvore e me apoiar nela. Meu relógio quebrou na queda, então não tinha ideia de que horas eram. Parecia que muito tempo tinha passado, e como era final de outubro, o sol começou a se pôr. Fiquei tão fria que quase esqueci da dor.
Se você acha que isso tudo soa ruim, espere até eu te contar como a história fica ainda pior. Quando começou a escurecer, ficou escuro rapidamente, quase completamente escuro. Felizmente, eu tinha uma lanterna que conseguia apontar para o penhasco quando ouvi vozes. A essa altura, eu nem achava mais que alguém viria. Enquanto eu estava lá sentindo dor, comecei a ouvir algo que esperava ser apenas minha imaginação. Parecia um rosnado baixo, quase senti a vibração. Acendi minha lanterna, e adiante, vi 2 olhos brilhantes. Desliguei e comecei a soluçar. Não importava o que fosse, qualquer olho que eu tivesse visto era algo provavelmente perigoso. O rosnado estava claramente se aproximando. Conseguia sentir os passos no chão, mesmo na escuridão, eu conseguia ver o que estava a poucos metros de mim. Era um grande urso negro. Eu não sabia as regras para lidar com ursos. Não sabia se deveria ficar parada, gritar ou apenas agitar meus braços no ar. E decidi apenas ficar ali e soluçar. Lembro-me de aceitar a morte. Já estava sentindo tanta dor, e o urso chegou perto o suficiente para sentir sua respiração no meu rosto. Consegui sentir seu hálito quando rosnou. Mantive os olhos fechados, esperando meu destino inevitável. As pessoas falam o tempo todo sobre o quão assustadores certos eventos em suas vidas são, mas deixe-me te dizer que quase nada pode se comparar quando você está preso no fundo de um penhasco à noite, com a perna quebrada e um urso praticamente em cima de você. O urso ficou ali por vários minutos, o rosnado eventualmente virou uma respiração pesada, e o urso eventualmente se sentou, e eu conseguia sentir ele ofegando em cima de mim. Tentei imaginar que era um cachorro gigante, mas não ajudou. Então, o urso se levantou e foi embora. Ouvi os passos se afastarem, e finalmente respirei aliviada. Não muito depois, ouvi uma voz fraca vindo do topo do penhasco. Comecei a apontar minha lanterna para cima, mas eles foram um pouco longe demais. Voltaram para onde eu tinha caído e iluminaram com aquelas poderosas luzes de inundação. 2 caras desceram e foi quase como algo de um filme. As próximas várias horas não foram bonitas. Colocaram minha perna em uma tala, basicamente improvisaram uma maca e então me levantaram pelo penhasco. Cada movimento parecia a pior dor imaginável. Eventualmente, saí da floresta e fui para o hospital, onde confirmaram minha perna quebrada. Não demorou muito depois disso para eu terminar com o Brett. Decidi no hospital que tinha acabado com a vida ao ar livre. Tive meu encontro com a morte, e estou bem. Não sei por que o urso basicamente me ignorou, talvez tenha sido pena. Estou feliz por estar viva para contar essa história e dizer em primeira mão que, se você não acha que é capaz de fazer uma determinada trilha, conheça seus limites e desista. Você pode não ser tão sortudo quanto eu fui. O outono é uma estação incrível. Adoro a forma como as folhas mudam nas árvores, e amo todas as atividades no outono, como fazer trilhas, colher maçãs e abóboras e até mesmo celebrar o Halloween. Outubro tem um lugar muito especial no meu coração, porque é quando meu marido e eu nos casamos. Este outubro será nosso 15º aniversário de casamento. Por mais maravilhoso que tudo isso seja, a história que quero compartilhar não é uma lembrança boa, mas um pesadelo terrível que quase arruinou essa época do ano para mim. Nós tínhamos acabado de celebrar nosso primeiro aniversário de casamento no fim de semana anterior. No próximo fim de semana, planejamos relaxar e aproveitar uma tarde divertida e relaxante. Decidimos ir colher abóboras, já que estava um dia lindo e ambos estávamos de folga do trabalho. Passamos algumas horas na plantação de abóboras, que era grande e tinha muitas coisas para fazer. Não estávamos apenas colhendo abóboras o tempo todo, assistimos a uma banda ao vivo e tomamos café quente e rosquinhas de cidra de maçã. Quando estávamos nos preparando para sair, percebi que meu marido não estava pronto para encerrar o dia ainda. Perguntei a ele se havia mais alguma coisa que ele queria fazer antes de irmos para casa.
Ele sorriu e perguntou se poderíamos fazer uma pequena trilha. Uma coisa sobre mim é que eu não sou a maior fã de trilhas. Não me importo de estar ao ar livre, mas a ideia de caminhar pela floresta com insetos e animais não é a minha praia. Mas eu sabia que meu marido adora esse tipo de coisa, então ele sugeriu visitar um dos locais próximos à plantação de abóboras, já que estávamos por aquelas bandas, a cerca de 1 hora de onde morávamos. Concordo com a sugestão dele, pois conhecia o local e a trilha não era tão intensa. Deixamos a plantação de abóboras e partimos para nossa caminhada de outono por volta das 14 horas e planejamos voltar para casa por volta das 15h30. Quando viramos no estacionamento, pude ver que meu marido estava chateado. O parque estava fechado para alguma reforma, pelo que parece, e havia um grande cartaz dizendo que abririam apenas em maio do próximo ano. Em vez de simplesmente ir embora dali, ele estacionou e disse que tínhamos que conferir o aviso de perto. Enquanto caminhávamos para o início da trilha, ele apontou que havia vários carros estacionados no local. A lógica dele era que, mesmo que o parque estivesse fechado, não era tecnicamente a temporada e provavelmente poderíamos apenas caminhar pelas trilhas mesmo assim. Ele começou a me convencer e disse que deveríamos dar uma olhada apenas no início da trilha, mas depois queria ir embora. Eu podia perceber que ele estava empolgado. Esse tipo de quebra de regra, embora não tão séria, estava completamente fora do nosso padrão. Tivemos que pular uma cerca de arame farpado para entrar na trilha e passar por uma série de equipamentos de construção. Eu já estava lamentando minha decisão nesse ponto. Havia placas de proibido entrar por toda parte e eu estava esperando ser confrontada por um trabalhador ou até mesmo por um policial. Alguns minutos depois de caminharmos, meu marido apontou para um pequeno barraco um pouco afastado da trilha. Não era um barraco velho e abandonado, na verdade, era o oposto. Era um pequeno prédio estranho que estava claramente quase novo. Provavelmente era algum tipo de sala de descanso para os trabalhadores. Acho que meu marido queria dar uma olhada, então a sequência de mais decisões continuou. Quando estávamos a apenas 3 metros de distância, conseguimos ouvir vozes abafadas dentro da estrutura. Para não chamar a atenção, decidimos nos mover rapidamente em direção ao prédio em vez de afastar. Sei que parece o contrário, mas estávamos caminhando em direção à porta da frente. Se corrêssemos para longe, certamente chamaríamos a atenção. Por isso, nós nos agachamos e corremos na direção lateral do prédio para descobrir como sair sem sermos pegos. Imediatamente, achei que estávamos encrencados. Imaginei que fosse uma equipe de construção ou um guarda florestal. Enquanto estávamos nos escondendo na lateral do prédio, meu marido estava pedindo silêncio enquanto tentava ouvir. Ele é consideravelmente mais alto que eu, então praticamente encostou a orelha na janela. Eu era baixa demais para alcançar a janela, então não pude ouvir o que estavam dizendo. Só podia captar os tons abafados das vozes, e pareciam irritadas. Meu marido então decidiu juntar as mãos e espiar pela janela. Em todos os anos que conheço esse homem, nunca havia visto a expressão que ele fez naquele dia. Vi as cores desaparecerem de seu rosto e, segundos depois, ele se abaixou rapidamente. Eu podia ver o medo em seus olhos, mas pior do que isso, eu podia ouvir o terror em sua voz. Ele olhou diretamente para mim, com a voz trêmula, e disse: "Precisamos ir agora." Ele agarrou meu braço e me guiou enquanto corremos de volta para a trilha e depois para o nosso carro. Mal fechei a porta e ele já estava acelerando para sair do estacionamento. Ele continuou olhando no retrovisor a cada poucos segundos durante toda a viagem para casa. Eu continuei perguntando o que ele viu, mas ele não quis me dizer. Claramente não era um trabalhador ou um policial, porque a reação dele não teria sido tão ruim. Quando chegamos em casa, ele foi imediatamente para fora e ligou para a polícia. Ele chegou a sentar em seu carro para ligar para a polícia para que eu não ouvisse, e a pior parte de tudo isso é que ainda não sei o que ele viu naquela tarde.
Naquela noite, ele implorou para eu parar de perguntar e me fez prometer que não tocaríamos no assunto novamente. Depois de uma pequena batalha, finalmente concordei, e todos esses anos depois, ainda não sei. Mantive minha palavra e nunca perguntei a ele novamente. Acredite ou não, essa história piora ainda mais, e seja lá o que ele viu naquele dia, o afetou tão gravemente que ele nunca mais dormiu direito. Parece que ele não fala com ninguém sobre isso e aprendeu a conviver com seu ciclo de sono bagunçado. Ele atribui sua insônia ao trabalho e ao estresse, mas ela claramente começou depois daquele incidente. Todas as noites, ele vem para a cama comigo, mas uma vez que estou dormindo, ele simplesmente se levanta e fica na sala a noite toda. Ele não liga a TV, não joga videogame e nem mesmo lê um livro. Parece que ele apenas encara a porta e fica lá até eventualmente pegar no sono no sofá ou até o alarme dele tocar. A cada ano, por volta dessa época, eu tiro uma semana ou mais do trabalho para planejar algumas atividades solo, a fim de limpar a mente e tentar controlar e resetar minha ansiedade. Em uma noite, talvez eu peça uma pizza e assista a alguns dos meus filmes de terror favoritos, ou eu posso ir a uma fazenda local para colher algumas abóboras e maçãs. Uma coisa que faço todos os anos é fazer uma trilha. Eu reservo um tempo para aproveitar o ar fresco e ver as árvores mudando de verde para laranja, amarelo e bordô. Normalmente, frequento as mesmas trilhas e áreas, mas há 3 anos, um colega entusiasta do ar livre recomendou uma trilha a cerca de 45 minutos da minha casa. Ele foi muito honesto e transparente, não era uma trilha marcada. Disse que havia sinais claros de tráfego frequente de pedestres, embora ele tivesse colocado alguns marcadores quando sugeriu que eu levasse também, por segurança, para garantir que não me perdesse. Decidi aventurar-me sozinho, mas certifiquei-me de que meus pais e meu então parceiro soubessem que eu estaria trilhando, caso eu me perdesse ou eles não ouvissem de mim. Meu amigo, que chamaremos de Dusty, me deu instruções específicas, incluindo marcos de milhas de onde eu poderia encontrar a entrada da floresta e recomendações de onde eu poderia estacionar o carro. Encontrei o que pensei ser a área certa, vesti o restante do meu equipamento, coloquei minha mochila e segui em frente. Eu podia ver o que Dusty mencionou e, embora não houvesse sinalização oficial, havia um caminho claro entre a terra e a grama que poderia ajudar a guiar o caminho. Levei pequenas bandeiras com cruzes para marcar meu caminho. Notei algumas outras marcações, mas nada que eu pudesse atribuir a um padrão que me ajudasse a voltar. Comecei a caminhar lentamente, admirando a folhagem, o ar e toda a natureza ao meu redor, e antes que percebesse, havia se passado 1 hora e eu não havia avançado muito. Decidi seguir em frente, garantindo marcar meu caminho e reconhecer quaisquer marcos importantes ao longo do caminho. Tentei colocar meus marcadores perto de árvores grandes ou troncos para torná-los óbvios na volta, embora eu me lembrasse especificamente de pensar sobre meus problemas atuais na vida e como eles estavam afetando meus níveis de estresse. Tentei usar a natureza como uma maneira de superá-los e identificar próximos passos positivos para ajudar a resolvê-los, e antes que percebesse, estava ficando mental e fisicamente cansado. Decidi que me sentaria por alguns minutos, beberia um pouco de água e lanchava antes de voltar para o carro. Enquanto eu estava sentado e dando alguns goles de água, percebi que tudo havia ficado silencioso. O zumbido da natureza tinha cessado e fiz um barulho alto para ter certeza de que não havia ficado surdo. Ouvi o som que fiz, e naquele instante, ouvi os outros sons ao meu redor recomeçarem subitamente. Lembro-me de pensar como era estranho e que precisava beber mais água para ter certeza de que não estava desidratado. Minha caminhada de volta começou bem normal. Estava vendo as bandeiras que eu havia colocado para marcar o caminho de volta da trilha, e após cada uma, eu lembrava do ponto de referência e podia calcular o quão longe estava da saída. Mas, depois de cerca de metade do caminho, comecei a ficar confuso ou a lembrar errado. As bandeiras estavam agora em lugares onde eu não me lembrava de tê-las colocado. Uma estava presa a uma árvore e outra, logo após, estava bem no meio do caminho.
Tentei recorrer à minha memória e eu tinha certeza de que não havia colocado nenhum marcador nesses locais. Não sabia o que fazer além de continuar pressionando para frente, de olhos bem abertos, procurando por qualquer marcação familiar que me desse alguma segurança. Mas quanto mais eu avançava, menos as coisas pareciam familiares. Tirei o telefone e apertei o alarme do carro no aplicativo. Não ouvi nada. Não era tão tarde no dia, mas para quem está lendo isso, você sabe que a floresta pode ficar muito mais escura do que está do lado de fora. Percebi que a frequência dos meus marcadores estava aumentando, pareciam vir um após o outro. Após mais uns 50 minutos de caminhada, havia 3 marcadores um após o outro que pareciam estar do lado de fora de uma grande pedra coberta de musgo e folhas. No entanto, quando me aproximei, percebi que não era um grande rochedo, mas algo parecido com um pequeno galpão que havia sido tomado pela vegetação. Ao perceber o que era, comecei a recuar lentamente até ouvir um barulho. Foi um estalo alto seguido por um rangido falso. A porta do galpão havia se aberto e tudo o que pude ver foi uma mão, ou mais especificamente, um dedo fazendo um gesto como se estivesse me chamando para mais perto. Imediatamente virei na direção oposta e corri o mais rápido que pude. Corri por bons 10 a 15 minutos, parei para recuperar o fôlego e tentei usar meu telefone novamente para ver se conseguia ouvir meu carro. Graças a Deus, consegui ouvir o alarme do meu carro, mesmo que muito suavemente. Segui na direção do som, que ficava mais alto e finalmente o encontrei. Entrei imediatamente, tranquei as portas e dirigi até encontrar a primeira área de descanso e estacionei o carro. Tentei entender o que aconteceu e o que eu havia experimentado. Até hoje, não sei muito bem como processar isso. Minha única explicação racional é que alguém encontrou meus marcadores e tentou fazer uma brincadeira comigo, ou talvez tenha sido alguém com intenções mais sinistras. Parte de mim pensa que eu poderia estar sob tanto estresse que talvez tenha imaginado ter visto o dedo fazendo gestos, embora eu não tenha histórico de alucinações. De qualquer forma, não faço mais trilhas sozinho e sempre me certifico de ficar em trilhas públicas e bem estabelecidas, apenas por precaução. Encontrei uma caneta azul velha, sem tampa e provavelmente com a tinta acabando, jogada no chão, e estou escrevendo essa pequena manifestação do meu desespero em um caderninho usado que eu tinha no bolso. Confesso estar precisando escrever com letras minúsculas, mas acredito que caberá tudo o que tenho a dizer. Não sei quem está lendo isso, ou se algum dia alguém chegará a fazê-lo, mas eu preciso expor a maluquice que aconteceu comigo nesse último mês. Tamanha maluquice que, nem mesmo eu, consegui acreditar em meus próprios olhos. Pelo que me lembro, tudo começou na primeira semana de julho. Se eu não me engano, estava tomando banho junto com minha esposa, pois íamos sair para um restaurante novo que ela ouvirá falar. Conversávamos e riamos, fazendo gracinhas como 2 adolescentes. Ela saiu do box e eu encarei, era apaixonado por aquela mulher. Digo, ainda sou. Enfim, ela se enxugou e seu lindo corpo atravessou a porta para ir ao quarto, enquanto eu terminava de lavar meu cabelo. Foi então que, de repente, ouvi um som fortíssimo no telhado. Sozinho no banheiro, com o chuveiro ligado derramando sobre mim a água mais quente possível, os olhos fechados por conta do shampoo que estava espalhado, não só no cabelo, como em quase todo o rosto, impedindo-me de dar sequer uma olhadela e me deixando preso na escuridão de minhas pálpebras, eu, como qualquer outra pessoa nessa situação, calei-me. Apenas escutei e deixei minha imaginação trabalhar. A cena que veio à minha mente enquanto estava praticamente imóvel e franzia a testa com aquele som bizarro, foi algo como uma pessoa tropeçar e cair, provavelmente, de lado, com o ombro. Então, rapidamente se levantou e tentou não fazer mais barulho. Porém, seus passos, mesmo que leves, ecoavam no teto acima de mim. Após 5 minutos silenciosamente tensos, consegui ouvir que a pessoa lá em cima fora para minha esquerda, à frente do banheiro, onde ficava o quarto que minha esposa estava. Não perdi tempo e comecei a enxaguar rapidamente o cabelo, molhando o banheiro todo. Contudo, percebi ter esquecido algo. A toalha. Esqueci a merda da toalha.
Gritei para minha esposa umas 20 vezes e ela apareceu depois de alguns minutos, confusa. A princípio, ficou assustada com o nosso possível hóspede indesejado. Inclusive, disse seriamente em ligar para a polícia, mas eu a convenci, tanto ela como a mim mesmo, que poderia ser apenas minha imaginação. De qualquer forma, ela nunca chegou a ouvir nada, mesmo depois de semanas. Neste dia, conseguimos ir ao restaurante e tudo ficou bem após chegarmos em casa. Para falar a verdade, a semana toda, após isso, eu também não ouvi nada. Foi só no sábado seguinte, quando eu acordei por volta das 02:30h para ir ao banheiro, que ouvi algo ainda mais estranho que uma semana antes. Juro que não estou louco. Mas também juro que ouvi algo. Parecia ser um grito vindo do teto, exatamente em cima do meu quarto. Voltei correndo para averiguar, e tudo o que vi foi minha linda esposa desmaiada angelicalmente sob os lençóis quase transparentes. Nada de fantasmas. Em seguida, porém, um som aterrorizante, que fez todo o meu corpo arrepiar e congelar por alguns segundos, ecoou no mesmo lugar. Alguém estava gritando, grunhindo e batendo violentamente contra as telhas. As palavras eram indecifráveis, mas os gritos de desespero sem dúvida não vinham da minha mente. Quase 30 minutos se passaram para que o visitante, aparentemente, se cansasse. Eu, mesmo assustado e com muito receio, aproveitei para tentar descansar. Enfim, deitei-me, ainda desconfiado, no recamer do quarto e apaguei completamente. É óbvio que no dia seguinte, quando contei à minha esposa a história toda, ela ficou ainda mais assustada, decidindo então ligar para meu cunhado, o qual fora nosso engenheiro. Foi ela quem falou com ele, então tudo o que sei a respeito saiu diretamente de sua boca, e não, sem querer ofendê-la, da boca do especialista. Ela apenas repassou a informação que entenderá, e eu nem ao menos a questionei. Sem entrar em muitos detalhes, já que esse não é meu objetivo aqui, mas basicamente, o meu telhado é consideravelmente novo. Existe um espaço de mais ou menos 90 centímetros entre o teto e a telha, e não há buracos, espaços e nem brechas em nenhum lugar, ou pelo menos, não que um ser humano coubesse. Ou seja, era impossível, palavras dela, ou melhor, do irmão dela, que qualquer pessoa, mesmo uma criança, pudesse entrar lá dentro. Depois de toda essa explicação técnica e racional, sua insegurança simplesmente desapareceu. Porém, eu ainda ouvia barulhos pelo telhado, e não pensava de forma alguma que poderia estar ficando louco. Correção, eu não pensava que poderia estar ficando louco até um dia em específico. Na terceira semana do mês, terça-feira, eu precisei sair para um compromisso do trabalho que ficava fora da cidade, deixando a casa toda para minha esposa, das 7h30h até por volta da meia-noite. E mesmo depois de chegar em casa, desmaiaria na cama. Dito e feito. A incrédula mulher ficou sozinha o dia todo, trabalhando em seu livro que precisava estar pronto até o mês seguinte. Quando voltei e despenquei sobre o colchão, que nunca fora tão macio quanto naquele momento, ela me disse que ainda precisava dar alguns ajustes na história, e que provavelmente iria dormir tarde. Segundo ela, ficou acordada até as 3 horas, até finalmente sentir sono e se juntar a mim. De manhã, indaguei sobre os sons no telhado. Antes de sair no dia anterior, eu havia pedido para tomar cuidado e que me ligasse caso qualquer coisa acontecesse, porém, segundo ela, não ouvirá nada. Absolutamente nada. Fazia séculos que não apreciava um bom tempo sozinha, em silêncio, e o dia anterior fora mais que o ideal. Ouvindo essas palavras, suspirei aliviado. Talvez realmente não tivesse nada, nem ninguém lá em cima. Talvez fosse meu estresse me enlouquecendo, ou poderiam ser aqueles estalos de dilatação, ou sei lá, pedaços velhos de madeira, de telha, talvez morcegos, ratos ou... Quando me dei conta, estava sozinho. Minha mulher fora ao mercado, e eu estava sentado na sala, com um livro do Edgar Allan Poe em mãos. Se ela ficou 18 horas sozinha aqui e não ouviu sequer um ruído, eu vou ficar bem por alguns minutos. Isso foi o que eu pensei, até que algo aconteceu. De repente, alguém martelava freneticamente o calcanhar no teto como se quisesse derrubá-lo, como se quisesse chamar minha atenção. Desta vez, não fizera barulho sem querer, para depois ficar em silêncio. Desta vez, tinha vontade de me amedrontar. Pulei da poltrona e deixei o livro cair.
Fiquei horrorizado com o que imaginei ser a pessoa engatinhando de um lado para o outro, pisando com toda a força que tinha e chutando o que pareciam ser as telhas velhas que foram deixadas do lado de dentro. Aquilo tudo me provocou um medo que não consigo descrever. Fiquei paralisado, olhando para cima por vários minutos, encarando a superfície lisa e branca de gesso. Não piscava. Não falava. Minhas pernas tremiam e um suor frio escorria pela coluna. Contudo, o pavor real veio quando ouvi aquilo. Era um homem. Um homem de voz rouca no meu telhado. Soube agora por que estava gritando. Não de dor, não de raiva, e não estava pedindo ajuda. Gritou: acha que eu fui embora? Acha que eu sou da sua imaginação? Eu vou comer a sua esposa enquanto você estiver no trabalho. Por que acha que ela não acredita em você quando fala que tem alguém no telhado? Aquilo me enfureceu. Minha raiva se tornou maior do que meu medo, e então, confrontei-o, berrei que se fosse homem o suficiente sairia do meu telhado para resolvermos isso cara a cara. E que caso não o fizesse, eu iria subir lá para acabar de vez com isso, mas essa segunda opção não seria muito boa para ele. Se passaram alguns segundos para que me respondesse, até finalmente dizer: daqui eu não desço. A não ser que você saia de novo. Desde a adolescência, sou um homem calmo, antiviolência e me considero contra o armamento da população, mas neste momento nossa, eu nunca quis tanto ter uma arma. Cambaleei um pouco para o lado e mordi com força o maxilar, sentindo ódio. Parei um momento. Respirei fundo e decidi que não cairia no papinho daquele cara. Era óbvio o plano dele. Queria que eu fosse lá para cima, talvez onde escondesse armas, onde pudesse me machucar ou até mesmo me matar. Então resolvi agir friamente. Fiquei em silêncio e apenas me sentei novamente, para esperar minha esposa chegar, decidindo ignorá-lo de agora em diante. Desde que começamos a namorar, nunca pensei que ela fosse capaz de me trair, e depois que nos casamos, as chances disso acontecer me pareciam ter caído ainda mais. Nunca desconfiei dela, e ela nunca me dera motivos para isso. Pelo contrário, sempre mostrava o quanto me amava e, mesmo depois de alguns anos, 11 anos e 8 meses para ser exato, era nítida sua paixão por mim. Sabendo de tudo isso, as provocações daquele sujeito não eram suficientes para me causar conjectura. Mas ainda assim, por que somente eu ouvia? Após outras tentativas de convencer minha esposa de que havia sim um homem no nosso telhado, todas elas sutis, como pedir algo para sua mãe quando criança, obviamente a deixei estressada com a insistência. Me disse que eu era o único que ouvia qualquer tipo de barulho em casa, e que, como seu irmão disse, era impossível ter alguém lá dentro. Contei o que acontecerá enquanto ela estava no mercado, para rebater seu argumento. Minha mulher apenas me encarou fixamente, sem reação, sem expressão. Parecia alguém que finalmente percebera ter se casado com um louco, mas não de modo pejorativo, e sim um louco de verdade. Entretanto, somente virou as costas e me mandou ir dormir, pois estava tarde e ela precisava terminar seu livro. Após rolar de um lado para o outro na cama por quase uma hora, desisti de tentar, simplesmente não conseguia. Sempre que fechava os olhos, via aquele louco fazendo algo com a minha mulher. Ora sequestrava ela, ora espancava. E em outras vezes, afastei os pensamentos e me levantei. Fui até a porta e espreitei calmamente a sala de jantar. Lá estava ela, no completo escuro, ainda sobre a luz da vela, a qual gostava de ficar para escrever suas histórias. Seus contos eram realmente bons, uma ótima escritora e eu tenho muito orgulho dela, muito mesmo. Mais de um segundo para o outro, algo estava errado. Percebi que os móveis de madeira pareciam podres, o chão estava sujo e as paredes escorriam lama. Até que de repente, um homem alto, meio gordo, sem camisa e com pelos em todo o corpo, barba grande e suja, dentes amarelos, sujeira e suor em toda a pele, um homem que parecia estar preso em cativeiro. Esse homem estava no meio da minha sala, chegando perto da minha mulher. A luz fraca revelava
um louco morando, e de alguma forma sobrevivendo, no meu telhado. O mesmo telhado que era impossível de se entrar. E esse louco me atormentava propositalmente, fazendo barulho quando eu era o único acordado, ficando quieto quando minha mulher estava, e me ameaçando quando ela saía. Isso estava mexendo comigo. Preciso admitir que neste momento meu teto de gesso está todo marcado, pois eu adquiri o hábito de jogar coisas, objetos, para tentar domar aquele animal. O que nunca funcionou, mas eu fui persistente. Até que geralmente, quando precisava fazer algo assim, deixava um bilhete na cabeceira da cama, um hábito que eu particularmente achava muito fofo. Contudo, não tinha nada lá, ela apenas saíra sem deixar rastros, o que obviamente não tinha problema algum, pois estaria de volta antes do almoço. Se passavam das 14h30 quando eu novamente acordei, havia cochilado na poltrona enquanto lia O Barril de Amontilado. Olhei em volta, ainda confuso. Espiei o relógio no meu pulso e me levantei. Fui ao banheiro lavar o rosto e tentar ficar mais lúcido. Depois, rodei a casa à procura dela, mas não a encontrei, não encontrei minha esposa. Aquela tarde quente, por algum motivo, me era estranha e passava a impressão de que algo estava para acontecer. Voltei para o quarto e, ao arreganhar as cortinas e abrir a janela, deixando a luz quente do sol penetrar todo o quarto, percebi um detalhe, apenas um detalhe, que me chamou muito a atenção. As portas do guarda-roupa estavam abertas e com algumas roupas faltando, algo que eu não tinha percebido por conta do escuro que havia lá até então. Corri para conferir e, quando me dei conta, meu coração doeu com um possível motivo. De fato, roupas estavam faltando lá dentro, as roupas dela. Fiquei confuso e com um aperto imenso no coração, principalmente quando vi que, sobre o rack do quarto, havia sim um bilhete, escrito em uma página de um caderninho. Meu amor, dizia, sinto muito por isso, muito mesmo, mas você não está bem. Tenho medo de você estar ficando louco por conta desses barulhos imaginários no telhado. Barulhos esses que eu nunca cheguei a ouvir. Juro que nunca duvidaria de você, mas depois de certos eventos, dos quais tentei me permitir continuar acreditando, cheguei à conclusão de que não consigo. Algumas noites, fiquei acordada de propósito, somente porque você dizia que o homem no telhado te perturbava de madrugada. Outras vezes, fingi estar dormindo e em nenhuma delas, meu amor, em nenhuma, ouvi sequer um som. Para ser sincera, ouvia você ficar quieto repentinamente, congelado, ouvia você resmungando, dizendo, eu ainda vou subir aí e matar você, seu filho da puta. Depois de vários dias, ouvia você jogando objetos metálicos contra o teto e gritando, nos deixe em paz. Por que não nos deixe em paz? Eu sei, meu bem, que você nunca me machucaria, mas precisa de ajuda, precisa urgentemente. Por isso, vou sair de casa por alguns dias. Peguei minhas roupas e vim para minha mãe. Vou mandar um assistente social aí segunda-feira, e vou ligar para seu trabalho e explicar que você não está mentalmente bem para ir, por tempo indeterminado. Me desculpe por agir dessa forma, mas foi a única que eu encontrei. Eu te amo. Aquilo me destruiu. Ficava acordada de propósito. Me ouvia gritando, mas não ouvia ele? Não pode ser possível. Será que estou realmente louco?
Meus pensamentos estavam a mil, meu corpo fervia, minhas pernas ficaram bombas. Tudo o que eu queria era ela de volta, com minha vida normal de volta. Fiquei desolado. Sentei-me na cama, de cabeça baixa, acariciando as folhas do caderno onde estavam as lindas e perfeitas letras dela. Contudo, essas letras formavam palavras e frases que me doíam o coração. Guardei o caderno no bolso. Será que vou conseguir ler seu livro? Pensei. Ainda não estava pronto, e alguma coisa me dizia, e eu conseguia sentir, quase aceitar, que eu não tinha tempo suficiente. Aceitei a proposta. Iria esperar, sozinho, até segunda. O assistente social viria, e eu iria melhorar. Por ela. Foi então que, repentina e surpreendentemente, ele voltou. As batidas fortes no teto vieram acompanhadas de socos desesperados nas telhas, e depois, um grito que com certeza usará todo o fôlego e garganta para proferir. Eu ainda estou aqui, seu merda. Sobe aqui para eu te mostrar uma surpresinha. Eu simplesmente paralisei. Então, você ainda está aí? Gritei, também usando minha garganta. Tudo isso é culpa sua, seu merda. Me deixe em paz. Você não é real. Em seguida, ele me respondeu, quase que apressadamente, de modo que me deixou pensativo com a possibilidade de provar, tanto para mim mesmo, como para minha esposa, que eu não estava ficando louco. Gritou, quer ficar em paz? Então sobe aqui e vamos ver qual dos dois é mais real. Foda-se. Eu disse em voz alta. Fui até a cozinha e peguei a maior faca que encontrei. Porém, rapidamente percebi que havia a possibilidade de eu ser preso por assassinato, pois não podia provar ser real tudo aquilo que acontecerá comigo, levando em conta que nem a mulher que morava na mesma casa que eu poderia confirmar meu álibi. Foda-se. Gritei, novamente, ainda mais alto. Corri para a despensa e peguei um saco de pão e alguns salgadinhos. Além de matá-lo, iria incriminá-lo de roubo. Enquanto procurava a escada, aquele desgraçado ainda fazia barulhos constantes lá em cima, o que me deixava cada vez mais irritado e com a necessidade de pressa. O sol ardia forte em um céu sem nuvens. Pássaros voavam em bando. O vento soprava forte o bastante para tremer a escada. Meu coração palpitava como um soco interno contra meu peito, que mesmo após chegar ao telhado, não parou. Em meu pulso esquerdo, o relógio marcava 15:25h. Estava agora lá em cima, andando sobre as telhas. Eram duras, de boa qualidade. Procurei qualquer buraco ou forma de passagem para dentro, mas não encontrei. Ela estava certa. Naquela altura, com uma vista linda, o vento indo constantemente de encontro com meu corpo, cogitei voltar para baixo e aceitar de vez que estava maluco. Entretanto, neste mesmo momento, como que adivinhando meus pensamentos, algo bateu do lado de dentro da telha, exatamente debaixo dos meus pés. O nervosismo voltou. Comecei a chutar com toda a força que eu tinha. Segurando a faca em uma mão e uma sacola com comida em outra, depois de alguns minutos contínuos tentando quebrar aquela merda, finalmente consegui. Um buraco se abriu, revelando um escuro sem fim lá dentro. Meu sangue ainda fervia e o calor intensificava o ódio. Pulei no buraco sem pestanejar. Sem dúvida, o que mais me chamou a atenção foi a escuridão que se estendia por todo o lugar, juntamente com o silêncio e o frio de um local inabitável e inabitável. A única fonte de luz que existia ali fora causada por mim. O buraco do qual quebrei e entrei servia como iluminação direta no exato ponto onde eu estava. Porém, não clareava mais de 30 centímetros ao meu redor, e todo o resto do lado de dentro do telhado estava em completa treva. Assim que meus pés tocaram no concreto, fiquei atento, como um cervo esperando a hora certa de driblar o leão. Mas esse cervo aqui tem galhadas grandes e resistentes. Segurava com força a base da faca, vendo os fragmentos da luz sumindo no reflexo da lâmina. Andava pausadamente devagar, sentindo o cheiro estranho que infestava aquele ar. Me preparava física e psicologicamente para enfrentar o que quer que fosse aquele homem. Estava tenso, apreensivo. Poderia ser a qualquer momento.
Andava de um lado para o outro e nada, nenhum vestígio de que um ser vivo, humano ou não, poderia estar vivendo ali. Nenhum resquício de comida, ou água, ou sei lá, corpos. Mas, depois de alguns minutos procurando aquele psicopata no completo escuro daqui de cima, percebi que minha única fonte de luz havia sumido. Simplesmente desaparecera. O que era impossível. Como um buraco tão grande, que fora despedaçado, tinha retornado ao seu lugar, pedacinho por pedacinho. Sem dúvida, algo ruim estava para acontecer. Nem me preocupava mais em encontrar meu visitante, só queria sair dali. E enquanto me preparava para a dor que sentiria ao socar freneticamente as telhas duras até elas, de alguma forma, quebrarem e subitamente ouvi algo, ou alguém, embaixo do meu telhado, andando pela casa, abrindo as portas e falando em voz alta. Colei os ouvidos no concreto gelado e prestei atenção. Muita atenção. Não. Não pode ser. É ela. Minha esposa voltou. Mas algo estava errado. Uma segunda voz e uma voz de... Não pode ser. Tem um homem lá embaixo. O chuveiro estava sendo ligado. Os dois entraram juntos e falavam sobre... Não. Ela não pode fazer isso comigo. Depois de todo esse tempo. Depois de tudo isso. Como ela. Então, ouço um pedaço de uma frase estranhamente familiar num restaurante que minha amiga me indicou. Ela disse que é ótimo e... Estava exatamente em cima do banheiro, do meu banheiro. Quem está aí embaixo? E, ao ouvir aquilo, levantei-me rapidamente e recuei para trás, assustado. Tropecei em uma telha velha e caí de lado, com meu ombro amortecendo a queda. Ao fazer todo aquele barulho, levantei-me rapidamente e fiquei paralisado, tentando não me mover para ouvir melhor o que estava acontecendo lá embaixo. 5 minutos se passaram e eu decidi ir para um canto, à minha esquerda, que estava um pouco iluminado por conta de fios de luz que passavam através de minúsculos buracos. Após alguns segundos, ouvi aquilo que julgo ter sido o som mais assustador de toda a minha vida. Mesmo depois de tudo que tinha passado até então, nada se equiparava àquilo. O homem no banheiro lá embaixo gritou. Gritou desesperadamente o nome da minha esposa várias vezes, e ela apareceu depois de alguns minutos, confusa. Foi aí que eu percebi. Foi aí que eu entendi tudo. Era a minha vez. Desta vez, eu era o homem no telhado. Após aquilo, fiquei por o que julguei ter sido uma semana em silêncio absoluto. Não foi nada fácil, mas sobrevivi. Minhas evidências falsas foram de muita utilidade para todo o meu tempo de hospedagem. Porém, foi só então que eu percebi uma coisa. Percebi que, para poder sair deste lugar, aquele homem lá embaixo precisava ficar assustado e confuso suficientemente ao ponto de literalmente subir aqui, para ver quem estava fazendo todo esse barulho. Não poderia deixar minha esposa, a mulher, me ouvir. Ele precisava ser o único. E eu acho que me lembro muito bem dos momentos certos. Hoje, meu querido eu, aguardo ansiosamente sua chegada.